certo. Bom dia, Pessoal, bom dia, Sara. Só uma... Nossa, o cachorrinho aqui tá animado, vizinho. Só uma coisinha. Só mais um ajuste para o julgamento, tá? Todas as vezes que vocês forem falar, se apresentem, por favor. Então, eu sou Maria Lúcia, advogada da defesa. Tá? Eu sou a Gabriela, advogada da acusação. Eu sou o Daniel, advogado da defesa. Porque as pessoas, os jurados, não sabem. Eles têm os nomes de vocês, mas às vezes fica demorado para a gente procurar quem é quem, tá? Então, se apresentem, por favor, quando vocês forem se manifestar. Até mesmo os personagens, tá? A juíza vai pedir para que se apresente primeiro a primeira testemunha, então vocês vão falar. Eu sou a Capitu, tá? Então, se apresentem, por favor, para tem que que não falar haja... Maria Capitolina, né? Maria Capitolina. Então, só se apresentem para que não haja essa confusão entre os jurados, por favor, tá? Ô Maria Lúcia, esse livro, até começar toda a parte boa dele, nossa, que livro tediante, chato de ler. Mas o Nossa, começo ele vai fazer completamente influência depois. não, mas o começo, nossa, é chato. Mas também, se você não prestar atenção, você fica perdidinho pro final também. Você vai entender o final a partir do começo, né? Assim. Agora, tipo, pensar, eu vou pular esse capítulo aqui, não tem nada. Esse Se o quê? você pular, se você pular um capítulo, você já se perde tudo. É um elo, né? As correntes vão se fechando, assim, parece, né? Depois vai ligando tudo, vai fazendo uma interligação com tudo. Mas se você não ficar atento, você se perde mesmo, porque é um elo de ligação. É uma relação certinha, assim. Verdade. Pessoal, tudo certo com o julgamento? Maria Lúcia, só uma pergunta. O povo da equipe contrária pode ter informações sobre o nosso? Mas se vocês deixarem, vou fazer o quê? Não, hein? Eu acho injusto ficar perguntando as coisas. Ó, não responde, porque você vai responder? Eu acho injusto, hein? Perguntei nada, não. Então vamos aproveitar o embalo que eles são advogados de vocês. Porque se tiver informação de vocês, vai perder assim. Eles vão se preparar. Então, a questão do julgamento é a questão do improviso, né? Do raciocínio rápido, de pegar, lembrar do livro, fazer a ligação que o Felipe acabou de falar e despachar, né? E já promover uma argumentação direta. Agora, se eles souberem, eles vão se preparar. Eles vão estar armados contra vocês. Então, né? É uma questão de vocês ficarem mais caladinhos aí. Que vai dar mais liga. Olha só. Nós vimos na última aula a questão do modernismo, alguns autores primordiais, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade. E nós vamos falar hoje de uma obra chamada Macunaíma. Macunaíma é considerada uma rapsódia. O que é rapsódia? É um termo que o próprio Mário de Andrade nomeou a sua obra, que é uma mistura entre folclore, lenda. Ele vai focar no índio. Macunaíma é uma obra extremamente difícil de leitura, uma vez que possui muitos termos indígenas, termos técnicos mesmo. A planta é dentro de um termo indígena, muita linguagem referente a esses aspectos indígenas. E Macunaíma é uma obra que não segue uma coerência cronológica. Ao mesmo tempo que que o personagem está em São Paulo, ele chega no Paraná, ele está em Buenos Aires, tudo na mesma página. Então, é uma questão que não segue uma lógica. Só que Macunaíma, considerando a cultura, considerando a riqueza cultural, é uma obra extremamente completa, porque ele vai trazer essa questão do folclore, vai trazer essa questão do desenvolvimento de São Paulo, vai trazer essa questão indígena, que é o primórdio da nossa época. Como o modernismo foi marcado foi iniciado pela Semana de Arte Moderna de 1922, então os autores propuseram essa questão da cultura brasileira. E a nossa cultura, ela vem derivada de quem? Do índio.
Então, o índio aqui ele vai ser elevado, mas não elevado como romantismo de uma forma idealizada, romantizada, mas o índio passível de cultura, o índio cheio de coisa para ensinar, o índio com seu vocabulário próprio, o índio com sua história própria, o índio com a sua lenda própria, o índio completamente fortalecido culturalmente. E Macunaíma ainda é essa obra folclórica que nós temos no Brasil. Ainda é esse marco. Não vou propor uma leitura de Macunaíma, uma vez que é uma obra um pouco complexa de leitura devido a esses termos técnicos voltados ao vocabulário indígena. Mas eu trouxe aqui para a gente conhecer um pouquinho. Então, ele é chamado uma rapsódia, foi um termo colocado pelo próprio Mário de Andrade, e para vocês conhecerem um pouquinho a essência de Macunaíma, tá? Ele é ele já nasce grande e ele vai em busca de... Nós vamos ver um pouquinho o enredo, e ele vai em busca do seu Muiraquitã, que é um amuleto da sorte depois que a sua mulher volta para o céu e vira uma estrela. Eu trouxe um documentário, ele é um pouquinho grande, eu acho que ele tem 13, 14 minutos. Nós vamos assistir, é um documentário sobre o modernismo no Brasil, e do meio para o final desse documentário vai falar especificamente de Macunaíma, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um documentário bem interessante, eu gosto bastante dele, e depois nós vamos falar diretamente de Macunaíma para vocês terem um breve conhecimento dessa obra, tá? Que ela é extremamente fundamental para a gente dar o pontapé inicial aí no modernismo no Brasil. Ok? Deixa eu colocar aqui. Ah, esqueci de pôr o som, né? Tá dentro vale mais do que a fachada. Chuva, sol ou lua, pouco importa se a janela tá fechada. Não digo com quem ando, mas me dizem quem eu sou. Eu me esquivo como o vento que passou. Mensagem anônima digital me dizendo pra eu ser real. Morte ao burguês, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico. Ódio fundado, sem perdão. Ódio ao burguês, fora FU. Numa São Paulo ainda província, nascia no dia 9 de outubro do ano de 1893, Mário Raul de Moraes Andrade. Um dos mentores da Semana de Arte Moderna, em 1922, ajudou a modificar e inovar as várias maneiras de observar a cultura de um país. Daí por diante, saiu inventando língua, mudando conceitos, pesquisando. Escreve Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, espelho e crítica da formação do homem brasileiro. E com este livro, fere para sempre a história literária do país. Se sua voz se cala em 1945, sua obra, que engloba prosa, poesia, pesquisa e resgate cultural, continua ecoando em todos os cantos do Brasil. O que foi a Semana de Arte Moderna de 22? Não sei. Você conhece o personagem Macunaíma? Conheço. Assisti um filme, um documentário sobre uma pessoa que veio da África, não é? Um escritor chamado Mário de Andrade, ou Oswald de Andrade. Já ouvi falar, Mário de Andrade. Nunca li nada sobre ele. Já ouviu falar? Ouvi falar. Você é interessado por literatura? Não.
questão da modernidade nas artes, ela começa efetivamente a tomar corpo aqui no Brasil e aqui em São Paulo, com a exposição de 1917 de Anitta, com as tomadas de posições dos vários grupos. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer. Mas a reação à exposição de Anitta Malfatti é bastante dura, principalmente por parte do escritor Monteiro Lobato. O Mário de Andrade, então, a essa altura, solidário, volta à exposição, vai conversar com a Anitta, não é? Se torna amigo dela. O Oswald também, timidamente, tenta uma defesa dela pública, não é? Escreve um artigo defendendo a pintura da Anitta Malfatti, essa novidade que ela está trazendo. Também se junta ali. Então, os três, nesse momento, começarão a formar um novo núcleo de interesse estético. Uma célula moderna começa a ser formada. Vários artistas se reúnem à volta da trupe. Você sabe quem é Macunaíma? Não. Você conhece Mário de Andrade ou Oswald de Andrade? Conheço, mas não conheço o trabalho. Você se interessa por literatura? Cara, eu sou péssimo. Havia uma inquietação já, mesmo em São Paulo, que era, apesar de provinciana, São Paulo vivia aquele momento, o influxo da imigração estrangeira, o crescimento da cidade, a chamada modernização paulista, a industrialização, recebia muitos influxos internacionais. São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Os escritores passaram a ver São Paulo como o lugar onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As ideias modernistas, elas foram evidentemente importadas no Brasil. No entanto, essa importação fez com que muito se discutisse no Brasil da própria natureza brasileira, no sentido do que é ser brasileiro, mas inicialmente essas ideias foram penetrando a partir das vanguardas europeias do início do século. Havia essa ideia de que a poesia era uma bela arte, né? E o modernismo acabou com isso. Então eles pensam o seguinte, o que pensam, não é? Em 22 é o centenário da nossa independência política. Então nós vamos tentar fazer a comemoração, não é? Um pouco de uma outra vertente, pensando a nossa independência literária, que até então não tivemos. André, o que você está lendo? Jovens Falcões? Você sabe o que foi a Semana de 22 de Arte Moderna no Brasil? Já ouviu falar? Já ouvi falar, já sei. Mário de Andrade você conhece? Sim. Sabe dizer alguma coisa sobre ele também? Sim. Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. Foi aqui que nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 brotou a primeira dentição do movimento moderno no Brasil. Foi aqui que a burguesia viu pela primeira vez jovens a arremessarem pedras no quase bom gosto. Reunindo escritores, pintores, músicos e toda uma gama de artistas, a Semana de Arte Moderna de São Paulo plantava a semente de mudanças no coração da cultura brasileira. Foi durante a Semana de 22 que Mário leu pela primeira vez Ódio ao Burguês. O que o modernismo paulista fez, especialmente, e portanto a Semana de Arte Moderna deflagrou isso, foi abrir para o Brasil a possibilidade da pesquisa estética. Ela faz detonar muitas questões que estão sendo debatidas até hoje. Quer dizer, eu acho que por mais que se possa criticar as contribuições dos intelectuais e dos artistas ligados à semana, foram contribuições fundamentais e que até hoje alimentam o debate da cultura brasileira. O Mário, ele era um escritor já maduro durante a semana, né? Então ele foi sim uma referência durante a semana e durante toda a década de 20, Mário esteve na dianteira do movimento. 22 é o ano em que ele lança o Paulicéia Desvairada.
depois da semana, mas durante a semana ele lê o livro, né? Paulo Sérgio Vairada é visto atualmente como o primeiro livro moderno do nosso modernismo. E é um livro em que a preocupação do Mário é representar a São Paulo que nasce, né? São Paulo, a nova São Paulo. Chama São Paulo de minha noiva, São Paulo comoção de minha vida. Durante toda a década de 20, Mário de Andrade continuou sua grandiosa produção moderna, escrevendo para várias revistas e jornais, alimentando debates sobre o modernismo e o nacionalismo. Mergulhou na fonte da cultura popular brasileira e afinou contatos com as vanguardas europeias. Mário comia de tudo. Em 1927, viaja pelo norte do Brasil. Viagem que se repetirá em 1928. Mário coletou um sem número de lendas, tradições, manifestações. Resgate que veio influenciar toda a sua obra futura. E vocês conhecem o personagem Macunaíma? Não. Sim, não. Alguém sabe dizer quem ele é? Não. Eu sei que tem capoeira. Macunaíma. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Passou a infância a reparar no trabalho dos outros, e nem falar falava o danado. Vivia entre os banhos dos rios e as relações perigosas com a mulher do irmão Giguê, Sofará, que transformava um lindo príncipe e passava horas a brincar com o herói. E a qualquer tentativa de fazer o pequeno reagir para a vida, logo a frase vinha: Ai, que preguiça. O Mário vinha há muito tempo já pesquisando as matrizes de cultura popular, de folclore, de cultura indígena. E subitamente tudo isso se projeta sobre Macunaíma, escrito, que foi um livro escrito, segundo o Mário, em 5 dias de rede de cigarro. Quer dizer, em 5 dias, ele, na chácara de um tio dele, em Araraquara, ele, em umas férias de fim de ano, em 5 dias ele escreve o livro inteiro. Mãe, sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Pois é. O pequeno herói vivia a se relacionar com os mais de 1000 mitos e lendas da terra. Ora fugindo, ora apaixonando-se. E foi assim com Si, a mãe do mato. Tiveram um filho que morreu cedo. Triste, Si foi para o céu, virando constelação. Ela deixou para Macunaíma seu Muiraquitã, que terminou se perdendo e indo parar nas mãos de Venceslau Pietro Petra, também conhecido como o gigante Piaimã, comedor de gente. Me parece que a importância fundamental do Macunaíma é incorporar os estudos que o Mário fez, até de autores estrangeiros, como Koch Grimberg, a uma pesquisa. Essa busca da tradição, né, pela pesquisa popular, pelo cozer das histórias populares, né? O cozer de cantos, né? Que é Rapsódia. Num minuto, o Macunaíma, numa correria, ele vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, depois ele vai de um lado para o outro, como um bom herói mítico, né? Como uma boa personagem lendária que ele é. E mistura os falares regionais e todos os costumes, então ele mistura, portanto, todos os espaços, ele mistura também todos os tempos, ele visita figuras do passado, do presente. Então é um livro que mistura os tempos e os espaços, isso faz parte da riqueza do livro. Macunaíma resolveu ir a São Paulo, reaver seu Muiraquitã. No caminho, por causa de uma água milagrosa, ele se torna branco. E ao chegar à cidade grande, o herói fica espantado. O herói passou uma semana sem comer nem brincar, só pensando nas máquinas. Pronto. Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade foram fundamentais na quebra de alguns paradigmas da arte brasileira. Se pensarmos, por exemplo, no verso livre, no poema piada, na incorporação do humor e do cotidiano na literatura brasileira, a gente vai perceber que muita coisa mudou depois da passagem desses homens pela nossa arte. Nesse contexto, a Semana de Arte Moderna foi um importante evento que aglutinou artistas de diferentes tipos, com diferentes características e que traziam muitas das ideias europeias que já estavam rolando na Europa pelo menos há 2 décadas. Então, infelizmente, no Brasil, as coisas demoram um pouquinho mais para chegar, mas chegam.
e chegam revitalizadas, relidas, transformadas. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Vila Lobos, Graça Aranha, todos esses artistas intelectuais do século XX contribuíram significativamente para a arte que a gente tem hoje, ainda que na época não tenham sido bem compreendidos, não tenham sido nem suficientemente admirados. Com certeza, olhar para eles agora, 90 anos depois, faz a gente refletir e ter muito mais clareza em quanto a coisa mudou no Brasil do século XXI. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições, fora de algarismos os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, para sol choverá arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase para sempre sol. A morte, a gordura, a morte, as adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte à vida ao Adriano. Ai filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morreremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nos ventais, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente e mesmiçamente convencionais, de mão nas costas, marco eu o compasso, eia, 2 a 2. Primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão, fora, fora o bom burguês. E aí, gente? Conseguiram... O negócio que não sai. Conseguiram captar algumas coisas? Vocês viram que na... Parou, Giovana? Já deu certo. Deu? Aqui quando abre o chat, para. Ah, tá. Vocês viram que a importância da Semana de Arte Moderna para a nossa arte contemporânea, né? A nossa arte de hoje. Mesmo que algumas pessoas, alguns espectadores, leitores da época não tenham percebido essa importância, hoje nós temos essas quebras de paradigmas, né? A arte contemporânea, nós temos o poema sem verso, sem quantidade de métrica, graças à Semana de Arte Moderna que propôs essa ruptura, né? Lembra da palavrinha de ordem, ruptura. Agora nós vamos falar um pouquinho de Macunaíma. Vocês viram, acharam estranho um pouquinho lá? Né? Macunaíma nasce grande, Macunaíma gostava de brincar, para brincar era namorar, Macunaíma. Então ele ia atrás das moças, quase não falava, quase não se comunicava, a única coisa que ele falava era ai, que preguiça, era o bordão dessa obra. E Macunaíma, ele vai atrás do seu moiractã, do seu amuleto da sorte, e no meio do caminho, é interessante aqui, a gente vai entrar nessa questão, no meio do caminho, eles são 3, eles se deparam com uma fonte de uma água mágica, né, lá. E Macunaíma é o primeiro a tomar banho. Quando ele toma banho, a água tira o seu pretume, então ele fica branco. Só que a água não fica límpida mais. E aí o segundo a tomar banho, então ele fica meio amarelado, fica um pouco encardido, né? Que seria o índio. E o terceiro a tomar banho, já como a água já está suja, não consegue se limpar, ou seja, continua negro. Então, ele vai tratar dessa questão da miscigenação formada aqui no Brasil. Ele só consegue molhar a palma das mãos e dos pés. Isso é retratado na obra.
a fim de mostrar a questão da miscigenação, né? O branco, o amarelo, o índio, e o negro aqui, que formam a nossa população. Então, esse aqui é Macunaíma, é um livro, uma rapsódia criado por Mário de Andrade. Mário de Andrade, que foi companheiro de Anita Malfatti. Eu trouxe também, vamos ver se dá tempo hoje ainda, da gente ler alguns trechinhos do artigo produzido por Monteiro Lobato, a fim de falar, né, de Anita, de criticar a sua exposição de arte. A exposição esta que foi um marco para dar o pontapé inicial aí da nossa Semana de Arte Moderna em comemoração ao centenário. Daqui 2 anos, né, nós temos os 200 anos de independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Vamos ver se teremos algumas comemorações artísticas aí. Então, esse livro foi publicado em 1928. Como foi dito no próprio vídeo, no próprio documentário, foi um livro que Mário já havia pesquisado, já havia vindo recolher essa quantidade de material para produzir um livro, e esse livro foi produzido em 5 dias. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é o herói de nossa gente, sem nenhum caráter, porque Macunaíma, ele não tinha nada de herói, né? E quem que eram os heróis lá no romantismo? Os mocinhos, os apaixonados. Quem que eram os heróis do realismo, lá de Machado de Assis? Era o povo, a sociedade burguesa. E agora ele vem trazer um herói bem distinto até então, né? Bem diferente de tudo que já havia visto. Vamos lá, primeiro pontinho. Macunaíma é fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas e mitos indígenas e folclóricos. Dessa forma, pode-se dizer que a obra é uma rapsódia. Então, rapsódia, Macunaíma é considerada uma rapsódia por se tratar da união de lendas, cultura, folclore, principalmente voltada ao índio, tá? Se pararem vocês na rua e perguntarem de Macunaíma, não quer dizer que é capoeira, como diz a menina, ou como alguém falou, né, vindo da África. É considerado o índio, o herói de nossa gente. Quando ele nasce grande, ele já tem aspectos culturais indígenas, né? Ele já tem, vocês viram a questão quando ele falou, mãe, arrancou um dente, então é sinal que alguém vai morrer. Pá, ela morre. Então isso já é uma cultura indígena, né? Há ainda uma aproximação ao gênero épico, à medida que o livro narra, em trechos fragmentados, a vida de um personagem que simboliza uma nação. Ou seja, Macunaíma simboliza, então, o povo brasileiro, né? As pessoas que formam, os personagens que formam o enredo da obra, representam as diversas fases, as diversas etnias do povo brasileiro. Por isso é considerado até épico. O que é épico? O gênero épico é aquele que traz a questão dos heróis, a questão de ser alguém importante, né? De ter um herói, de ter um representante de uma nação. E Macunaíma é considerado pertencente a esse gênero, uma vez que o próprio Macunaíma representa um povo brasileiro, representa uma nação, tá? Uma vez que nós somos os nossos primórdios são os índios. Então, é a nossa base cultural, é o nosso alicerce aí. Terceiro pontinho. O enredo dessa rapsódia pode tornar-se confuso ao leitor acostumado ao pacto de verossimilhança realista. Por exemplo, é necessário aceitar o fato de o protagonista morrer 2 vezes no romance. Ou então que Macunaíma, em uma fuga, possa estar em Manaus em algumas linhas depois aparecer na Argentina. Ou ainda, o fato de o herói encontrar uma poça que embranquece quem nele se banha, que é o caso daquela bica que ele encontra. Então, olha só, a obra ela não segue uma cronologia, ela não segue um sistema verossímil. O que é a verossimilhança? É a aproximação com o real. Então, a obra é fruto de um estudo de lenda e folclore, não é algo aproximado à prosa realista de Machado de Assis. Lembra que a palavra de ordem no modernismo é ruptura. Então, ele rompeu com o parnasianismo, rompeu com o simbolismo e rompeu com a prosa realista. Então, não tem uma certa cronologia, não tem uma verossimilhança,
não tem um raciocínio para se chegar a um fim nessa obra. Macunaíma é uma obra que você não vai entender o enredo, você vai aprofundar-se nas lendas e folclore brasileiro. Tá? É interessante essa questão da leitura, porque a gente consegue perceber alguns aspectos aqui, mas não é aquela história que a gente segue uma cronologia. Tá? Macunaíma não tem essa influência. Por que então é chamado Retrato do Povo Brasileiro? Você pode olhar e falar assim, nossa, mas eu não tenho nada disso. O que é um retrato de um povo brasileiro? Porque ele vai tratar lá da base, lá do alicerce, lá da essência, tá? E aí, lembrando que nós acabamos de ter as vanguardas europeias. Então, a influência da vanguarda ainda é muito presente em todas as obras modernistas, tá? A influência das vanguardas europeias é visível em várias técnicas inovadoras de linguagem que a obra apresenta. Por isso, Macunaíma pode oferecer algumas dificuldades ao leitor desavisado. Ao ler Macunaíma, você já deve estar ciente de que o surrealismo, o futurismo vão estar presentes nessa obra, ou seja, não é algo aproximado a uma realidade, tá? É algo que vai fugir um pouquinho aí da realidade pela cronologia, pelo sentido da própria obra. Quando ele chega em São Paulo, ele vai procurar o seu Muiractã e percebe que o Muiractã está no manifesto antropofágico, ou seja, o comedor de gente. Então, ele não tem uma verossimilhança, ele não tem uma singularidade com a própria realidade, né? Próximo. Há inúmeras referências ao folclore brasileiro. A narrativa se aproxima da oralidade. No capítulo Cartas para as Icamiabas, Macunaíma ironiza o povo de São Paulo, que fala em uma língua e escreve em outra. Nós já dissemos isso. Além disso, não existe verossimilhança realista. O que é falar em uma língua e escrever em outra? Nós falamos o português coloquial e escrevemos o português formal. Tá? Então, Mário de Andrade já vem com esse aspecto. Lembra de um poema de Manuel Bandeira? Dê-me um cigarro, diz a gramática do mulato, do bom mulato. Mas o bom brasileiro, ele diz mesmo, me dá um cigarro. Tá? É essa a diferença na linguagem aí. Então, Mário de Andrade faz essa crítica já, a questão do folclore e a questão da nossa raça, né? A questão do nosso povo, da nossa cultura, da nossa base, do nosso próprio alicerce, e a questão agora da linguagem, que o povo de São Paulo não fala como escreve. Alguns aspectos históricos motivaram Mário de Andrade a criar tais empecilhos. A referência do folclore brasileiro e a linguagem oral é manifestação típica da primeira fase modernista, quando os escritores estavam preocupados em descobrir a identidade do país e do brasileiro. No plano formal, essa busca se dá pela linguagem falada no Brasil, ignorando, ou melhor, desafiando o português lusitano. No plano temático, a utilização do folclore servia como matéria-prima dessa busca. Olha só. O que a gente precisa entender de Macunaíma? Macunaíma é uma reunião, né, de lendas, folclore, de cultura brasileira. Só que Mário de Andrade ele não queria mostrar apenas isso na sua obra, então ele propôs alguns empecilhos, o que ele chamou de empecilhos aí, a fim de mostrar essa identidade do Brasil. Esses empecilhos, eles servem, na verdade, como um crescimento dentro da obra. Porque ao ler a obra, a gente percebe essa vasta, essa amplitude trazida por Mário de Andrade, a fim de mostrar ao povo brasileiro quem é o povo brasileiro. Através da sua cultura, através da sua linguagem, através do seu folclore, através da sua base. Tá? Então, sempre nós vamos voltar nessa questão da identidade do brasileiro. Porque Mário de Andrade propôs, foi essa questão, a questão de voltar, de desafiar e descobrir quem é o povo brasileiro. Por que eles agem dessa forma? Uma leitura possível é a de que o povo brasileiro não tem um caráter definido. Por isso é que chama um herói sem caráter. Já que nós somos dependentes
Assim como foi dito no documentário, nós somos dependentes artisticamente da Europa. 100 anos de independência política. No entanto, dependentemente ainda, somos da Europa nas questões artísticas. E o Brasil é um país grande como o corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói. O brasileiro, ele é imaturo por quê? Porque ele não tem características específicas, ele não tem o seu gosto individual ainda. O brasileiro, ele ainda é formado artisticamente baseado nas questões europeias, tá? Então, aqui faz uma ligação, né, em relação à semana com a questão da primeira fase, principalmente de Macunaíma. Ele quer mostrar que nós somos dependentes e que a gente agora busca essa independência artística. Vamos lá, resumo da obra. Alguém pode ler para mim? É só esse último aqui. Eu consegui recolher aqui. Pode ler, Maria Lúcia? Por favor. Tudo? Pode, qualquer coisa eu vou parando. Macunaíma nasceu no fundo do Mato Virgem. Filho do medo e da noite, uma criança birrenta, preguiçosa e de mente ardilosa. Passa a infância em uma tribo amazônica até que toma banho de mandioca brava e se torna um adulto. Apaixona-se por si, a mãe do mato, e com ela tem um filho que morre ainda bebê. Então, olha só um minutinho. Olha só, ele é filho do medo e da noite, tá? Então, é como se fosse uma mitologia aí, bem relacionada a lendas folclóricas aqui para nós, tá? Ele tomou um banho, então da noite para o dia ele ficou adulto. Por isso que a obra se passa o tempo todo ele é adulto já. Vai, pode continuar. Após a morte do filho, se sobe aos céus de desgosto e vira uma estrela. Macunaíma fica muito triste por perder a sua amada, tendo como única recordação dela um amuleto chamado Muiraquitã. Porém, ele o perde. Macunaíma descobre que o amuleto está em São Paulo, na posse de Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piamã, comedor de gente. Para recuperar o Muiraquitã, Macunaíma parte para São Paulo com seus 2 irmãos. Após algumas tentativas, ele consegue de volta o amuleto e retorna para sua tribo na Amazônia. Algumas aventuras depois, e ele perde novamente